Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, livro das origens. Gênesis capítulo 1. E antes de ler o texto bíblico, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Qual é o propósito da vida? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que você faz as coisas que faz? Qual é o propósito de nós estarmos aqui hoje? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que vivem sem propósito? Você consegue imaginar a quantidade de pessoas que se matam, tiram a própria vida, simplesmente porque não conseguem encontrar um propósito na vida? Qual é o propósito de estarmos reunidos aqui hoje? Qual é o propósito de Deus para a igreja? Porque eu existo. Porque você existe. Porque nós existimos. Aqui em Gênesis capítulo 1, o verso 26 diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem a nossa... Desculpem, eu não ouvi. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. A primeira coisa que a Bíblia me diz é que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Filho, você não é obra do acaso. Você não é obra de tentativa, de erro e acerto. Você não é descendente de uma ameba. Eu e você somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos criou, Deus tinha propósitos ao nos criar, sim ou não? Eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que tudo que Deus faz com propósitos. E quais eram os propósitos de Deus ao nos criar? Bom, se a gente der uma olhada aqui no Gênesis, nós vamos encontrar algumas pistas dos propósitos de Deus para a nossa vida. No capítulo 2, no verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Para cultivar e o guardar. Amigos, a primeira coisa que eu entendo
é de que nenhum de nós foi feito por uma vida de ociosidade. O ócio é muito vazio. O ócio não leva a lugar nenhum. O ócio é vazio, é banal. E as pessoas ociosas são pessoas tão vazias quanto o ócio em que elas vivem. Mesmo no mundo perfeito, antes do pecado, o primeiro propósito de Deus era que o homem trabalhasse. Não era esse trabalho cansativo, não era esse trabalho enfadonho, não era esse trabalho escravizante. Era um trabalho, ele tem que ser agradável, ele tem que ser prazeroso, mas nós precisamos trabalhar. A vida precisa ser produtiva. Mas a Bíblia diz mais, ele deveria cultivar, trabalhar e fazer o que mais? Guardar o jardim. O capítulo 1 e o verso 28, esse que nós, seguindo no que nós lemos ali, nós lemos o 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes. No verso 28 diz assim, e Deus abençoou e lhe disse, seja fecundo, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus colocou o homem também para guardar, para proteger, para dominar sobre a terra. O ser humano deve dominar sobre os animais, o ser humano deve dominar sobre a vegetação, o ser humano deve dominar sobre os minerais. Deus nos colocou para dominar sobre a terra, não esse domínio destrutivo que nós vivemos hoje. É um domínio de cuidado, de zelo, de manutenção. Ele disse, você tem que guardar. A gente é tão bobo que a gente acha que ao receber domínio, nós temos o direito de fazer qualquer coisa. E eu ouvi história de algumas pessoas que iam pescar nos rios do Mato Grosso e com preguiça de ficar parado ali com rede ou com vara, com anzol, eles simplesmente soltavam uma granada dentro do rio e explodia tudo, escolhia os peixes maiores e deixava o resto tudo morto ali. Depois que entrou o pecado, nós nos tornamos destrutivos. Mas Deus nos deu o trabalho de dominar sobre a terra. Deus também nos deu o trabalho, no verso 28 que lemos aqui, ele disse, sede fecundos, multiplicai e encher a terra. Ele nos deu o trabalho de procriar. E a procriação é um trabalho muito bom, não é bom? É agradável, é prazeroso. Ou seja, Deus nos deu o direito de desfrutar prazeres de tudo aquilo que Ele nos dá. E junto com isso ainda darmos continuidade no processo da criação. Trabalhar, dominar, procriar. E no capítulo 2, a partir do verso 23, quando Deus formou a mulher e entregou ao homem, disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então ela vai se chamar varoa, porque do varão ela foi tirada. E no verso 24 ele disse assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. E no capítulo 3, no verso 8, falando ainda de quando o homem havia pecado, eles ouviram a voz do Senhor, que vinha ao jardim quando? Na viração do dia, no pôr do sol. Deus nos colocou aqui também para nos relacionarmos. Deus nos deu o privilégio de sermos seres relacionais. Relação horizontal, relação vertical. Deus nos colocou para nos relacionarmos uns com os outros e para nos relacionarmos com o próprio Deus. Trabalhar,
dominar, procriar e relacionar. Você acha que são bons propósitos? Sim ou não? Pelo plano original de Deus, nós passaríamos a eternidade fazendo coisas boas. Tudo bom, tudo maravilhoso, tudo prazeroso. Mas tem um problema, entrou uma semente horrível, entrou um veneno chamado pecado, e o pecado corrompeu a humanidade. E agora tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era agradável, tudo aquilo que era prazeroso, ruiu. E eu enxergo aqui agora, eu não sei se eu poderia dizer que é exatamente uma mudança de propósito de Deus. Mas eu consigo enxergar claramente um ajuste de foco. O próprio Deus decidiu dedicar toda a sua eternidade para resgatar a humanidade perdida. João capítulo 3, verso 16, por favor. Enquanto você abre a Bíblia em João capítulo 3, 16, eu queria lembrar aqueles que estão chegando agora que nós vamos ter uma ceia daqui a pouco. E se você ainda não lavou os pés, por favor, dê um pulinho em uma das salas ali do terceiro andar e converse com os diáconos ali e peça para lavar os pés para que você possa participar da ceia. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo. Desculpem, eu não ouvi. Porque Deus amou o mundo. Que fez o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, entregou a si mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus decidiu dedicar toda a sua eternidade, toda a sua existência. Deus dedicava a sua eternidade para criar seres semelhantes a Ele, criar e desfrutar desses seres. Mas uma vez que esses seres erraram, uma vez que esses seres pecaram, Deus não escolheu o caminho mais fácil, que seria eliminar essa raça doente e simplesmente limpar o planeta e povoar de novo. Não, Ele amou. Não há absolutamente nada no universo que justifique esse amor. Mas Deus amou aqueles que não merecem. Eu não mereço. Você não merece. Mas Deus me amou. Deus amou você. Deus olhou para aquele punhado de barro sem valor nenhum, que sou eu e que é você, e simplesmente amou com amor eterno, e deu a sua vida. E agora, quando eu olho para a Bíblia, e eu lamento que existem pessoas que querem descartar e arrancar pedaços da Bíblia e falar, isso não vale mais, pelo amor de Deus, abra os olhos, olhe para a Bíblia. Há uma só mensagem nessa palavra, um Deus, um Pai de amor, angustiado, desesperado, em busca dos seus filhos perdidos. Se você ler Apocalipse capítulo 5, quando na cena do juízo, quando no tribunal celestial, o Pai toma o livro da vida, que está perfeitamente selado, e nem Deus o Pai consegue abrir o livro, demonstrando que ninguém merece salvação, que ninguém por si pode estar nas mansões celestiais. O céu parou. E João, nessa visão de Apocalipse 5, ele se desmanchou em lágrimas.
Mas alguém tocou nos ombros de João e disse: olha quem vem chegando. E ele viu Jesus revestido de toda a sua humanidade. O leão da tribo de Davi. O cordeiro que havia sido morto. Com 7 olhos, 7 chifres, 7 espíritos. Onipotente, onipresente, onisciente. E Cristo chega diante do Pai e toma o rolo do livro da vida e começa a abrir os selos. E os seres que cercam o trono de Deus quebram o protocolo. Leia Apocalipse 5. E eles começam a cantar e louvar ao Senhor. E eles cantam dizendo: és digno de abrir o livro. Não porque é Deus, não porque é perfeito, não porque é onipotente, não porque é onisciente, não porque é onipresente, mas porque foi morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. E João amplia aquela visão. E quando João amplia a visão, ele diz que ouviu a voz de muitos anjos, de milhões e milhões de anjos, de milhares e milhares de anjos, de bilhões e bilhões e miríades de miríades. O céu parou. E todo o exército de todos os anjos pararam para louvar a Jesus pela minha salvação. E João parou olhando aquele louvor maravilhoso. Eu não consigo imaginar, meu Deus do céu, o que são aqueles bilhões de vozes perfeitas, entoando aquele louvor perfeito. E João pasmo, admirando aquilo, e ele percebeu que aquele louvor era tão grande que vinha mais além do que das cortes celestiais. Ele viu que aquele louvor ecoava por todo o universo. E ele disse: embaixo da terra e acima da terra. Filho, quando Cristo salvou a mim e a você, o universo parou para celebrar a nossa salvação. Sabe o que é que me assusta? Sabe o que é que me espanta? É que nós, os únicos beneficiados com isso, porque eles não ganharam nada, eles não precisam de salvação. Jesus não morreu por eles, Jesus morreu por mim e por você. Nós não temos tempo para Jesus. A gente não tem tempo. Eu estou ocupado demais. Não deu para ler a Bíblia. Sabe por quê? Eu acordei atrasado. Ontem à noite eu estava assistindo novela. É que tem um seriado novo na Netflix ali, não deu para perder. Eu assisti 24 episódios, fui até 3 da madrugada. Hoje não deu para ler a Bíblia. Eu tenho muito trabalho, o senhor não conhece minha vida. Não cabe na minha cabeça. Eu tenho certeza que não cabe na mente de nenhum anjo. Como eu e você podemos gastar tempo com qualquer outra coisa que não seja com o verdadeiro propósito da vida? Quando o próprio Deus dedica a eternidade com o propósito de nos salvar.
Quando os anjos param todas as atividades dele e dedicam a eternidade deles para nos salvar. Quando o universo todo se dedica pela minha e pela sua salvação, nós não temos tempo para isso. Desculpa, filho, mas nós somos tolos demais. A nossa mente, a nossa visão é limitada demais. Nós gastamos tempo demais correndo atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, por favor. Não há absolutamente ninguém que conquistou, que realizou, que ajuntou mais do que Salomão. E depois de realizar e conquistar tudo isso, no verso 14, Salomão diz assim: atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. E eis que tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. E se você começar a ler o livro de Eclesiastes, ele diz assim: eu queria dinheiro, eu juntei dinheiro, tesouros, os maiores tesouros, e descobri que isso é vaidade. É correr atrás do vento. Eu queria palácios, construir os maiores palácios, e descobri que isso é vaidade. É correr atrás do vento. Eu queria mulheres, eu tive as melhores mulheres, e descobri que isso é vaidade, é correr atrás do vento. Eu queria cavalos, tive os melhores cavalos. Eu queria exército, tive os melhores exércitos. Eu queria plantações, tive os melhores vinhedos. Salomão teve tudo o que qualquer pessoa podia querer. E para cada coisa conquistada, ele diz assim: eu descobri que isso era vaidade, era correr atrás do vento. E no capítulo 4, no verso 1, ele chega a dizer: eu vi as opressões que se fazem debaixo do céu. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém consolasse. Eu vi a violência. E no 7 ele diz: considerei outra vaidade debaixo do sol. Amigos, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E então no capítulo 12, ele dá o sentido da vida. Lembra-te do teu Criador? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra hoje. Lembra agora. Amigo, quando a gente espreme tudo na vida, o que sobra é Deus. E a gente corre atrás de coisas vazias e precisa de Deus. Lembra das malas da semana passada, quem esteve aqui? Carregamos muitas malas inúteis e deixamos de lado as malas que de fato são importantes.
Eu entendo que eu e você precisamos começar a olhar para as coisas que de fato têm valor na vida. Eu entendo que mais do que nunca é momento de olharmos para o Senhor e buscarmos ao Senhor. Deus tem propósitos para a minha vida, Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para essa igreja. Uma das maiores invenções do diabo é um negócio chamado membro de igreja. Não há nenhum lugar da Bíblia que mencione membro de igreja. Dá uma olhadinha em Atos capítulo 6, por favor. Atos capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de... Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Também muitos sacerdotes se convertiam e obedeciam à fé. Não tem membro na igreja. Todas as pessoas que conheciam o Evangelho, eles se uniam ao grupo dos discípulos. E de repente foram ensinando para a gente que a gente vem para um lugar, é batizado, se torna membro de uma igreja e agora eu sento num banco e vou esperar ser servido por alguém. Desculpem, amigos, isso é uma vida sem propósito. Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus tem planos para a sua vida. Deus quer pessoas espiritualmente saudáveis, sim ou não? Deus quer pessoas preparadas para o reino de Deus, sim ou não? Você quer estar preparado para o reino de Deus, sim ou não? Nós precisamos estar. Alguma coisa precisa acontecer na nossa vida e a gente está esperando que alguma coisa aconteça. Sabe quando vai acontecer? Quando eu mudar. Eu pedi para a Thalita e nós imprimimos uma listagem simples dos membros aqui da Igreja Central. Eu amo isso daqui. Esse é meu rebanho. São por essas pessoas que eu oro diariamente. Esse é o rebanho para o qual Deus me chamou. Aqui está o nome de cada um de vocês. Só isso aqui, só o nome e o endereço ao lado. Essa é a lista. São 70 páginas. Por mais que eu ame, por mais que eu sonhe com isso, por mais que eu deseje, vocês sabem disso. É humanamente impossível que eu vá em todas essas casas. Vocês concordam comigo? Ainda que eu não faça mais nada na vida. Concordam comigo? Sim ou não? Ainda que eu fique sentado numa sala e pegue essa fila um por um, você não gostaria de ser o último da fila esperando para entrar na sala, gostaria? Amigos, eu estou aqui para o que der e vier. Mas nunca foi plano de Deus que a gente ficasse sentado esperando que o pastor fizesse alguma coisa por mim. Busque isso na Bíblia e no Espírito de Profecia. E se você trouxer um texto que me diga isso, eu entrego minha credencial para você. O plano de Deus para a igreja é que nós cuidemos uns dos outros. Sim ou não? Isso é igreja. Se você ler o livro de Atos, ele diz que na igreja não havia necessitados, porque os irmãos cuidavam uns dos outros. Por isso eu clamo tanto que todos aqui sejam membros de uma classe de escola sabatina. Porque na classe de escola sabatina você sai dessa multidão e lá você faz parte de uma comunidade. Eu clamo que você
faça parte de um pequeno grupo, que você faça parte de um ministério. Nós precisamos dividir essa multidão em grupos pequenos. Temos esse momento delicioso de estarmos juntos e adorarmos, mas temos aquele momento gostoso de comunidades menores, onde a gente se conhece, se abraça, ora nominalmente uns pelos outros. Mas Deus tem colocado mais pastores para cuidar diretamente de nós. Esse é plano de Deus. Quando Jetro chegou no deserto e viu Moisés sentado, e aquela multidão de gente esperando todo mundo para ser atendido pessoalmente por Moisés, Jetro disse assim: Moisés, isso não é bom nem para você e nem para eles. Divida em grupos. Então cada folha dessa daqui, olha, é o rebanho de um ancião. Nós temos 60 anciãos. E os anciãos são os pastores mais diretos de vocês. Há muitas coisas que vocês se atendem, há muitas coisas que o ancião pode atender vocês, e há outras coisas em que um de nós pastores vamos atender vocês. E se nós usarmos essa rede de cuidado e de atendimento, todos nós estaremos bem cuidados, sim ou não? Mas mesmo que eu olhe para os 60 anciãos, eu não consigo dar a eles a atenção que eles precisam e merecem. E seguindo o conceito de Jetro, o conceito bíblico, nós oramos e Deus mandou líderes. E para um desses líderes, os Shinji, tem um grupo de anciãos. Shinji. Shinji. Esse é o seu rebanho. Você tem anciãos que estão sob o seu cuidado, e você tem um rebanho de ovelhas que estão sob o seu cuidado. César, esse é o seu rebanho. Você tem um grupo de anciãos e de membros que estão sob o seu cuidado. André, isso é princípio bíblico. E nós precisamos seguir esses princípios bíblicos, para que todos estejam bem cuidados e que a igreja de fato alcance os seus objetivos. Ailton, Edson, Gilson. Cada um desses primeiros anciãos tem um grupo de anciãos que estão sob a coordenação deles. Ailton, esse é o seu rebanho. André, esse é o seu rebanho. Edson, esse é o seu rebanho. Gilson, esse é o seu rebanho. No rebanho deles, eles têm os anciãos. E cada ancião tem as suas ovelhas. E se nós entendemos isso, nós não temos anônimos na igreja. E assim nós vivemos o que de fato uma comunidade pode ser. Nós cuidamos uns dos outros aqui dentro. Mas a gente não fica só aqui dentro. A gente fica só aqui dentro? Não, nós vamos olhar para fora. Nós somos alimentados pelo Senhor. Nós somos abençoados pelo Senhor. E então nós pegamos essas bênçãos para estender para a comunidade. Por isso nós começamos a orar a Deus que nos desse ministérios. E a gente mal está começando esse trabalho dos ministérios. Cada caixinha dessa daqui representa um ministério. E para honra e glória de Deus, nós temos quase 90 ministérios hoje na igreja. Nós já temos quase em torno de 1000 pessoas envolvidas nesses ministérios. Isso me indica que mais da metade dos nossos membros não estão envolvidos em nenhuma atividade. Eu sonho com o dia que nós tenhamos 250 ministérios. E vocês já pensaram o que de fato nós seremos o dia que todos nós estivermos pregando o Evangelho?
E usando todos os dons, os talentos, todos os recursos que Deus nos deu, sendo abençoados por Deus e agora levando essa bênção, recebendo a luz de Deus e levando essa luz para um mundo em pecado. E quando começaram a surgir os ministérios, a gente tentava cuidar e acompanhar e descobriu que não dava para acompanhar e cuidar de tudo sozinho. Então nós começamos a dividir os ministérios por áreas. E criamos então 8 áreas para trabalhar com os ministérios. E uma dessas áreas é a área de administração. E tudo que envolve os aspectos administrativos da igreja estão nessa área de administração. Depois olhamos para os ministérios que fazem evangelismo direto aí fora da igreja. Classes bíblicas. O Raízes que trabalha. Olhamos os ministérios que trabalham com os jovens. E começamos a selecionar e colocar num bloco todos os ministérios que trabalham com os nossos jovens. Os que trabalham com as nossas crianças. E a gente começou a organizar em blocos, sabe por quê? Porque organizados nós podemos ir mais longe. Os ministérios que trabalham com serviço. Então começamos, esses serviços que nós prestamos para a comunidade, a área social, a área de aconselhamento, o bem pelo bem, o curso como deixar de fumar, o curso como deixar de engordar, os ministérios da área de pastoreio, os ministérios que cuidam de nós aqui dentro da igreja, família, saúde, diaconato, ancianato, escola sabatina. E começamos a estruturar e organizar melhor isso. A área da comunicação, vocês não fazem ideia de quanta gente envolvida na comunicação, quanta gente para fazer funcionar. E a gente ainda tem muito para crescer, mas temos muito na área de comunicação. E, finalmente, a área da música. E quando organizamos tudo isso, conseguimos enxergar, ao invés de termos aquela porção de ministérios soltos, agora temos as coisas mais organizadas. Não fica mais fácil assim? O que vocês acham? Mais fácil, né? E então eu peguei tudo isso daqui, falei, agora eu vou cuidar disso. Eu descobri que ainda não dava para cuidar disso daqui, e eu orei ao Senhor. E Deus começou a enviar trabalhadores à obra. E para a área de serviço, Deus enviou o pastor Davi. Pastor Davi, todos esses ministérios aqui dentro fazem parte do seu rebanho. Por favor, pastor, cuide deles. Para a área dos jovens e a área das crianças, Deus enviou o pastor Vitor BJ. Pastor Vitor, eu sei que você ainda carrega 2 áreas, mas esse é um rebanho maravilhoso, pastor. E Deus tem te usado grandemente. Por favor, cuide desse rebanho. Para a área de evangelismo e para a área de pastoreio, Deus enviou o pastor Adriano. E Deus tem usado o pastor Adriano. O pastor Adriano, a princípio, cuidava de todos os ministérios. A sua carga está diminuindo, ainda não é levezinha, pastor. Mas a gente louva a Deus porque Deus tem enviado pessoas. Para a área de administração, tudo isso que envolve a administração da igreja, Deus enviou um ministro para essa área, que é o Luciano. Luciano, você é um ministro chamado por Deus. Esse é seu rebanho. Cuide desse rebanho. Para a área de comunicação, um grupo que conta para a igreja tudo o que está acontecendo, conta para a comunidade tudo que nós fazemos. Pastor Denilson, que bênção Deus ter chamado você. Esse é o seu rebanho. Cuide dele, pastor. E para a área da música, para a área da música nós tínhamos o Kleber o ano passado. Contei para vocês, ele precisou cuidar de assuntos pessoais, um estúdio, produções. E nós começamos a orar a Deus que precisávamos de alguém. E Deus providenciou alguém. O nosso ministro da área da música vai chegar aqui na primeira semana de abril. Mas ele quer dar um oi para vocês hoje.
Pastor Mateus. Vou te chamar de pastor, assim como eu chamo carinhosamente aos outros ministros aqui. Mateus Riso. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor dele, pode entrar no YouTube, tem um canal dele com algumas produções. Mateus, onde você está agora, filho? Tudo bem? Bom dia. Pastor, bom dia. Bom falar com vocês. Eu estou em Hagerstown, Maryland, Estados Unidos. Pastor, na igreja onde eu sou ministro de música aqui. Fala de novo o nome da cidade que falhou um pouquinho. Hagerstown, em Maryland, nos Estados Unidos. O pastor está nos Estados Unidos. O que? 1 hora e meia de Washington aí? É 1 hora de carro de Washington. 1 hora de carro de Washington. Bem na divisa entre Virgínia e West Virginia, bem no meio aqui, no finalzinho do estado de Maryland. Pastor, muito obrigado porque você aceitou o chamado de Deus para vir trabalhar com a gente aqui. É uma bênção e um privilégio muito grande podemos receber você. Hoje, oficialmente, estamos recebendo você aqui na igreja. Hoje é sua primeira apresentação oficial aqui para a igreja. Eu sei que Deus tem usado você na área da música, usou você na sua cidade, no interior de São Paulo. Deus usou você no NASP, onde você já trabalhou. Deus usou você em Jundiaí, lá onde foi ministro. Tem usado você esse ano aí. Você tem abençoado a vida de muitas pessoas com os vídeos ali no YouTube. E Deus tem planos para a sua vida, para Thaís, para sua esposa. E nós queremos receber você com muito carinho aqui na nossa igreja. A gente sabe que é um período agora de ajustes, de acertos aí com a igreja, com a mudança, com documentação, com tudo que precisa. Mas a gente queria só que você desse um oi, desse uma saudação aqui para a igreja. E nós queremos virtualmente entregar o seu rebanho para você hoje aqui. Estou muito ansioso, estou muito animado com essa nova etapa da nossa vida. A gente estava orando a Deus há alguns meses, já que a gente tinha tomado a decisão de voltar para o Brasil, mas não sabia para onde ir. E apareceu essa oportunidade, esse chamado, e a gente sabe que é Deus. Estou na vida mais uma vez e pondo essa igreja na nossa frente. Então, muito obrigado. Vai ser um prazer estar conhecendo todos vocês aí em Curitiba. Muito ansioso para voltar ao Brasil logo e começar esse trabalho aí. Amém, Mateus. Deus te abençoe, Deus te use. Seja bem-vindo aqui em nosso meio. Você faz parte dessa equipe. E eu queria agradecer a Deus. Eu queria agradecer a você, porque eu sei que vocês oram por nós. Essa é a equipe pastoral da igreja. Essa é a equipe a quem Deus tem chamado. É sobre essa equipe que recai o cuidado espiritual dessa igreja. E eu peço carinhosamente que vocês orem. Eu oro por cada um de vocês, eu estou à disposição de todos vocês. Mas esse é o meu rebanho direto. Para eles eu estou à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para eles eu não tenho dia de folga, eu não tenho noite de sono. Eu estou sempre pronto, sempre pronto. Porque eu sei que eles, cada um deles representa um pedaço daqui da igreja. E nós trabalhamos por representatividade. Nós queremos começar esse ano com planos sólidos. Nós queremos ser uma igreja diferente. Nós queremos ser uma igreja real. Uma igreja que olha para dentro e que olha para fora. Uma igreja que cuida, onde nós cuidamos uns dos outros. E onde nós olhamos para fora e entendemos a missão que o Senhor nos confiou. E em nome do Senhor Jesus, nós vamos preparar um povo para a volta de Jesus. Amém? Posso contar com você para isso? Eu quero pedir a bênção de Deus sobre você e sobre essa equipe. Vamos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe à tua casa de oração com um propósito bem definido. O Senhor nos ama. Ninguém, absolutamente ninguém está aqui por acaso.
Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor. Nós somos teus filhos, criados à tua imagem e semelhança. Nós queremos cumprir o teu propósito para a nossa vida, Senhor. Derrama sobre nós esse Espírito, derrama chuva serôdia sobre nós. Usa a cada um dos anciãos, usa cada um desses líderes, usa cada um desses pastores chamados pelo Senhor. Todos nós aqui dentro somos pastores, todos nós aqui dentro somos chamados para cuidarmos uns dos outros. Nunca foi plano teu que todo mundo olhasse para uma única pessoa, esperando que um único cuidasse de todos, porque o inimigo sabe que isso é humanamente impossível. Mas quando todos cuidamos de todos, a igreja se fortalece. A igreja cresce fisicamente, a igreja cresce emocionalmente, a igreja cresce espiritualmente. E quando essa igreja cresce e se fortalece, fortes, unidos a Ti, Senhor, nós somos inabaláveis, porque o Senhor abre as Tuas asas sobre nós. Senhor, unja-nos com o Teu Espírito Santo, para que de fato possamos ser Tuas testemunhas. E cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, nós queremos cumprir a Tua missão. Nós queremos ser usados pelo Senhor, dentro do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Usar os dons que o Senhor nos deu para evangelizarmos essa cidade, Senhor. Esse país, evangelizarmos esse mundo, pregarmos esse evangelho, para que o Senhor possa voltar a esta terra, Senhor. Por isso, antes de sairmos para as nossas classes, nós ainda queremos nos consagrar ao Senhor, tomando a ceia, para dizer que esse ano, nós queremos ter um ano de consagração a Ti, Senhor. Consagra cada um de nós. Estende a Tua mão sobre nós. Mas agora eu peço que a igreja estenda a mão dela em direção aos pastores. Nós somos completamente dependentes do Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre nós. E agora nós, pastores, estendemos as nossas mãos sobre a Tua igreja. E assim abençoamos e ungimos uns aos outros. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Já sei. Neste momento, nós lemos assim, porque 1 Coríntios, capítulo 11,
no verso 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nesse momento, convido a igreja a nos colocarmos de joelhos dobrados para orarmos pelo pão. Santo Deus, estamos aqui representando aquilo que o Senhor nos ensinou e rogamos a Tua bênção sobre o pão, que é símbolo do corpo de Cristo, vertido por nós. Que o Senhor permaneça nesse lugar e que esse pão seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar agora todos aqueles que vão participar da ceia que se coloquem em pé. À medida com que forem sendo servidos, podem assentar e aguardar, orando, meditando, até que todos sejam servidos. E então nós comeremos juntos do pão que o Senhor nos deu nesta manhã.
Os da galeria podem se dirigir à porta central e, à medida com que forem sendo servidos, retornam pelas portas laterais.
Foram todos servidos? Alguém que não foi servido ainda? Jesus, quando serviu o pão aos discípulos, ele disse assim: esse é o meu corpo, que foi partido por vocês. Isso faz parte do propósito de Deus no resgate da humanidade. Pense no amor do Senhor. Pense no propósito de Deus para a sua vida. Veja o coração de Deus aplicado para você e aplique o seu coração ao Senhor agora também. E vamos juntos comer deste pão do Senhor. Amém, Senhor. Depois do nosso Salvador Jesus Cristo ter sido moído, por semelhante modo, em 1 Coríntios 11, verso 25, vem falando: depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quero convidar aqueles que puderem a se colocarem de joelhos para nós orarmos pedindo a bênção também por esse emblema. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós vamos agora participar juntos, Senhor Deus, em alguns instantes, desse emblema, o suco da uva, que nos lembra, Senhor Deus, que um dia o Senhor foi esmagado na cruz e verteu sangue do teu corpo. Esse sangue, Senhor Deus, ele é um sangue expiatório. Ele foi vertido em nosso lugar. Era isso que nós merecíamos, Senhor. Quando olhamos para os nossos pecados, não tem como, Senhor Deus, a gente desviar os olhos dessa condenação que nós merecíamos. Era para nós estarmos lá na cruz. Mas o Senhor verteu sangue por nós e nós queremos te louvar nesse momento e pedir: derrama, Senhor Deus, sangue sobre a nossa vida e nos limpa, nos purifica. E que esse sacrifício também sirva para a gente, Senhor Deus, decidir firmemente viver uma vida diferente, uma vida de resposta a esse amor. Abençoa, Senhor Deus, que esse momento seja muito marcante na nossa vida e nos aceita, em nome de Jesus. Amém.
vez eu quero convidar todos aqueles que estão participando da ceia que se coloquem em pé. À medida com que forem sendo servidos, podem se assentar e aguardar até que todos sejam servidos, e então participaremos juntos da ceia do Senhor.
Foram todos servidos? Jesus disse assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu sei que há coisas da vida que a gente quer guardar no coração, mas há muitas coisas da vida que nós precisamos jogar fora. É hora de fazermos uma nova aliança no sangue de Jesus. Esquecer o passado, lavar os pecados no sangue do Senhor. Para purificarmos o coração, purificarmos a vida, para renovarmos os laços com Jesus, para termos um ano diferente. Vamos juntos tomar do cálice do Senhor. Amém, Senhor. Esses copinhos são descartáveis, você pode deixar aí no banco mesmo. Só peço que não quebre por uma questão de barulho, de mantermos a reverência aqui. Eu quero pedir desculpas a vocês pelo meu atraso na programação, a culpa é minha. Mas não gostaria de punir as crianças por isso. Elas gostam muito, esperam pela escola sabatina. Hoje é sábado, é um dia de repousarmos no Senhor. Vamos desfrutar das bênçãos do céu, vamos gastar um pouco mais de tempo. Vamos para a escola sabatina. Salmo 116, verso 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amigos, esse é o momento de louvarmos a Deus. Louvarmos pela vida, louvarmos pela salvação, louvarmos pela vida eterna, louvarmos pela renovação, por mais um ano que Ele nos dá. Ao trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, essa não é a única maneira de louvarmos ao Senhor, mas é uma das maneiras que demonstramos a Deus. E ao trazermos as ofertas, também estamos dizendo que como igreja, como comunidade, nós vamos, através dos dízimos, das ofertas, cuidar da casa de Deus, cuidarmos uns dos outros. Vamos demonstrar nossa gratidão a Deus. Vamos cantar Tudo Entregarei. E enquanto cantamos Tudo Entregarei, temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. Logo depois de cantarmos, vamos orar e então vamos para as nossas classes de escola sabatina. Resoluto
Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de olharmos para o teu trono da graça e ver o Salvador sorrindo, pronto para nos resgatar. Tudo que podemos fazer é aceitar o teu perdão, aceitar o teu amor e de fato olharmos focados no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela graça salvadora de Jesus Cristo. Que de fato possamos, como igreja, aceitar essa graça, como pessoa aceitar esta graça, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros e unidos, usando os dons que o Senhor nos deu, amarmos e servirmos as pessoas que estão lá fora precisando da salvação em Cristo Jesus também, Senhor. Que este ano possamos fazer diferença na vida uns dos outros e na vida das pessoas. Que o Senhor de fato possa nos usar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.